Nosso evangelho de hoje é João 16, de 7 a 13. Hoje também dia de Santo Antônio das Cavernas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Mas por que vos disse isto? A tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. O discurso da despedida de Jesus se desenvolve em três situações diferentes. A primeira envolve a tristeza dos discípulos, pois gostariam da permanência visível do Mestre. A segunda, a volta de Jesus à casa do Pai, entendida não como abandono, desprezo, mas como cumprimento da justiça de Deus, pois o que está em jogo é o plano da salvação. Terceiro, o envio do Espírito Santo, o defensor, o outro paráclito, que demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, como disse o texto do Evangelho, porque não acreditaram em mim. Então aqui, veja que está em jogo a questão da fé. A fé como aquilo que de fato é essencial e sem ela o processo de decadência total do ser humano. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. De fato, eu vim do Pai e volto para o Pai. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. De fato, já fui vencido por Jesus. Então, quando Santo Atanásio escreve a vida de Santo Antão, vai dizer que o diabo, ele não tem poder. Ele é feroz, ele parte para cima, mas quem está com Deus, vivendo uma vida de intimidade com o Senhor, com certeza vence-o com força. É bom que eu parta, disse o Senhor. A salvação é uma ação de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai envia o seu Filho, pelo qual salva no Espírito Santo, que cristifica, pneumatifica os escolhidos, configurando-os a Cristo. É por ação do Espírito de Deus que se dá a plenitude do plano da salvação, pois cada escolhido é feito participante da natureza divina, inserido no corpo de Cristo e feito filho no Filho. A obra ficaria imperfeita sem o envio do Espírito Santo. Em outras palavras, não haveria nem obra salvífica. O Espírito foi enviado para conduzir os escolhidos à verdade, à realização da justiça, à vivência da unidade, à santidade, ao bom combate da fé, lutando com amor, no amor e para o amor, a fim de transformar o mundo no reino de Deus, e à vitória, uma vez que o chefe deste mundo já está condenado. A condenação do chefe deste mundo deu-se com a entrega total de Jesus na cruz. A vitória do sim da humanidade em Jesus tornou o Satanás um fracassado, incapaz de vencer um verdadeiro discípulo de Jesus. O que o inimigo de Cristo tem, na verdade, é ferocidade, como já disse, como também capacidade de enganar, iludir, fantasiando a realidade segundo suas habilidades mentirosas, até porque o diabo não tem poder de criar nada, ele falsifica a realidade. Ele cria o falso profeta, ele cria o falso Cristo, ele cria a falsa religião, ele cria, falsifica. Só Deus cria. Ele continuará jogando pessoas contra pessoas, nações contra nações, reino contra reinos, porque seu interesse é destruir Jesus Cristo, a salvação de Deus. Por isso perseguirá os cristãos de todos os tempos, em todos os lugares, da forma mais suja possível. Os discípulos de Cristo serão desprezados, humilhados e mortos, como se fossem a pior desgraça do mundo, quando verdadeiramente são a bênção de Deus para todos. Somente mediante o Espírito de Deus
o discípulo terá sempre a vitória em sua vida e na missão evangelizadora do mundo. Na conclusão desta reflexão de hoje, quero pedir a você oração por todos os que estão gritando de dor, por todo tipo de sofrimento, perdas. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é muita dor, muito sofrimento. Nós vivemos uma realidade muito confusa, uma realidade de corrupção na política, corrupção religiosa, corrupção cultural, mal enraizado em muitas dessas instituições. Peçamos por piedade a Deus e pela salvação daqueles que já morreram principalmente agora devido à catástrofe, mas de modo especial peçamos a Deus por quem está sofrendo as consequências desse fato histórico geográfico terrível. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.